Mãe, por que Jesus não fez aparecer um monte de pão para aquele povo no meio do deserto? Se ele tem poder, por que ele não fez aparecer um tantão de pão de uma vez? Essa é uma das pérolas da Isabela, gente. Essa menina faz cada pergunta incrível, sério. E eu fico feliz porque elas me dão a oportunidade de ajudá-la a crescer e edificar ela espiritualmente. Ela fez essa pergunta pra gente aqui há uns 2 dias atrás, quando nós estávamos lendo a passagem da multiplicação dos pães, lá em Mateus. E aí, enquanto a gente estava explicando esse texto e contando ali o contexto da situação, ela soltou essa pérola e perguntou: não era mais fácil? Por que Jesus não fez aparecer pão para todo mundo ali? Vários pães. Afinal de contas, ele tem poder, não é mesmo? E aí eu falei com ela, falei: filha, sua pergunta é ótima e tem uma resposta também maravilhosa para isso e que a gente precisa aprender muito se a gente refletir acerca disso. E a resposta mais simples que eu posso te dar é: Jesus nunca teve a intenção de nos impressionar. Nunca esteve nos planos de Jesus impressionar as pessoas. Diferente de todos os reis e poderosos que já tiveram sobre a terra, essa nunca foi a intenção de Cristo. Pelo contrário, ele buscou o tempo inteiro ser simples e passar simplicidade para as pessoas. Cristo sempre se mostrou acessível. O poder que Cristo tinha era real, mas ele não veio aqui com o intuito de impressionar as pessoas. E mesmo não fazendo isso, simplesmente, se é que eu posso usar a palavra simplesmente, ele curou enfermos, ele repreendeu demônios, ele supriu as pessoas, ele acolheu as pessoas, ele salvou, ele libertou. Ele fez amigos e ele arrastou uma multidão de pessoas, multidões e multidões. Pensa se Cristo tinha necessidade ou se ele precisava de impressionar as pessoas, de fazer malabarismo, mágicas, tantas outras coisas. Todas as vezes em que ele mostrou o seu poder sobre a natureza, sobre as circunstâncias, ele fez porque era necessário, não para impressionar. Em nenhum texto você vai ver que os discípulos falam assim: ah, mestre, a gente está tão entediado, faz alguma coisinha aí pra gente, né, sei lá, levanta a água do mar. Não, a gente não vai ler isso. Toda manifestação do poder de Cristo foi exatamente e simplesmente para abençoar alguém, para edificar alguém, para ajudar alguém. Cristo nunca teve problema de identidade. Nós temos. Prova disso é que ele nasceu como? Ele é o rei dos judeus, ele é o Messias, o salvador do mundo. Ele é o filho de Deus. Pensa, ele é Deus. E ele escolhe simplesmente nascer onde? Numa manjedoura. Gente, no meio do curral, vamos dizer assim, pensa o cheiro. Desprovido de qualquer luxo. Ele poderia nascer em qualquer lugar. Ele escolheu nascer na barriga de uma mulher simples, de um homem simples. E na hora que o bebê nasce, ele simplesmente vai para um curral, onde tinha mau cheiro, cheio de bicho. E eu tive a oportunidade de mostrar isso para a Bela. Enquanto Cristo, ele caminhou na Terra, é engraçado porque eu me lembrei na hora de um dos momentos que a Bíblia vai narrar como a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Gente, olha como que é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Ele entra num jumentinho. Jesus entra no jumentinho. Ele não entra numa carruagem, ele não manda pôr tapete vermelho, ele não manda tocar nenhum instrumento, não tem nenhum ritual para sua passagem, ele não usa uma capa vermelha, ele não usa uma capa dourada, ele não usa glitter, purpurina, não, ele simplesmente manda buscar um jumentinho. Essa é a entrada triunfal de Jesus no ápice, digamos assim, quando ele está ali caminhando para o encerramento da sua grande missão. Eu falei assim: filha, imagina o papai, a Bela tem 8 anos, e até uma bicicletinha pequenininha. Eu falei: filha, imagina o papai tentando andar na sua bicicleta. Não vai ser esquisito? Ridículo? Pelo menos engraçado vai ser, né, gente? A altura do seu pai, olha o porte do seu pai, olha o tamanho da sua bicicleta. Como é que vai ficar os pés? Seu pai consegue pedalar na bicicletinha daquela, filha? Ela riu e falou: claro que não, né, mamãe? Eu falei: exatamente essa a cena que eu tenho na mente, de Jesus entrando no lombo do jumentinho. Pensa,
Eu penso que se era um jumentinho, não era um bicho grande, forte. Eu penso assim. Eu fico imaginando as pernas de Jesus ali toda desengonçada, gente. Posso estar enganada, mas eu fico assim, Jesus, essa foi sua entrada triunfal. E isso é lindo, porque a gente vê como que às vezes isso choca com o nosso coração, porque Cristo, sendo quem Ele é, o tempo inteiro Ele quis mostrar simplicidade, se mostrar acessível. Isso que Ele queria, ser acessível a qualquer pessoa, especialmente aos mais simples, aos pobres, aos rejeitados, aqueles que a sociedade deixa no escanteio. Ele veio exatamente para acessar estes. E a gente fica o tempo inteiro tentando impressionar com a nossa performance, com a nossa música, com a nossa eloquência, com o nosso conhecimento, com o que nós temos, com o que nós podemos. Isso vai totalmente na contramão do Messias, do Salvador. Lembra de Herodes? Quando Herodes teve a oportunidade de pôr as mãos em Jesus, a palavra vai dizer em Lucas 23, 8. Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito, olha aqui, pois havia muito, ele queria vê-lo por ter ouvido falar a respeito de Jesus. E ele esperava também vê-lo para fazer algum sinal, exatamente como a Bela perguntou. Herodes tinha ouvido da fama de Jesus, de cura, de poder, né, de fala. As pessoas ficavam impressionadas com a forma como Cristo se comunicava. Se maravilhavam, é assim que a palavra vai dizer. E então ele ficou com expectativa, porque ele falou, há muito tempo eu tô querendo conhecer esse cara. É hoje. Ele achou que Jesus era um bobo da corte. Mas ele deu com o burro na água, porque Jesus não se impressionou nem com ele, nem com o seu palácio, nem com nada, nem com seu título. Pelo contrário. Jesus não fez nada, não se manifestou, não se sentiu pressionado, nada, como muitas vezes nós, por pressão, nós rendemos. Herodes, Pilatos, tantos outros. Eu contei para a Bela que, na maioria das vezes, quando eu lia a passagem da cruz, que Cristo estava sendo crucificado, eu ficava indignada com o fato, sim, deles rirem, né? Tanto os romanos, os soldados, quanto os judeus, os fariseus. Eles diziam, olha aí, dizia Elias, curou a tantos, operou tantos sinais e agora não pode livrar a si mesmo. Faz alguma coisa aí, ó rei dos judeus, livra você mesmo. Toda vez que eu lia esse texto, eu ficava tão injuriada, que eu falava, Deus, eu soltava a Bíblia, gente, mas Jesus, por que o Senhor não mandou os anjos ali, tá? E mandou anjos do norte, do sul, e eles iam descer ali arrebentando com todo mundo, ia fazer uma fusada que nem Hollywood ia conseguir. Nunca na vida reproduziu o que o Senhor tinha feito. E quando passava essa fúria, hoje eu não me sinto mais assim quando eu leio. Dá uma indignaçãozinha, mas não como antes. Porque eu entendi que Jesus não queria impressionar ninguém. Jesus não queria impressionar ninguém. E ele era muito firme e convicto na sua identidade, ao ponto de ignorar todo escárnio, toda humilhação, todo desprezo. Isso nos mostra como que o nosso coração tem que ser firme, pra gente, sabe, não estragar os planos de Deus, o que Deus tem para fazer, e a gente não se ensoberbecer e ser orgulhoso. Sabe, ele simplesmente podendo fazer, queridos, podendo assim arrebentar com aquele povo, numa piscada, num pensamento, ele simplesmente se calou. Ele decidiu e escolheu não impressionar ninguém, não comprar ninguém, não vim para isso, não sou um bobo da corte, não sou um palhaço, não sou uma estrela, não sou um popstar. Pensa, ele poderia ter tido muito mais seguidores, mas não era isso que Cristo queria. Ele queria amigos. Cristo queria amigos, ele tinha uma mensagem fiel para ser entregue. E ele foi fiel até o fim. Sabe, eu me lembro de um dia em que eu terminei um congresso e eu nem busquei essa palavra porque não estava pensando em falar sobre isso. Mas eu me lembro que o congresso tinha sido um sucesso, para a glória de Deus, tinha sido uma bênção. E obviamente quem está mais na frente vai ser reconhecido. As pessoas vão vir, vão comentar. E eu me lembro que no dia seguinte desse congresso, eu fui orar pela manhã e agradecer ao Senhor. E meu coração estava muito satisfeito com tudo que tinha acontecido, porque o Senhor tinha me surpreendido. E aí quando eu abri a palavra... Ai, gente, eu queria achar essa palavra aqui. É uma palavra que está em Jeremias. O Senhor me deu uma palavra... Deixa eu ver se eu acho essa palavra aqui.
Olha que eu achei a palavra. Tá assim: conhecer a Deus constitui a glória do homem. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza. Mas os que se gloriam, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Ai, glória a Deus. Eu fiquei tão feliz porque o Senhor cuidou do meu coração. E filho, não se encante com essas coisas. Não deixe seu coração inflar por essas coisas, mas olha, se você tiver que se gloriar de algo, glorie-se em me conhecer. Glorie na justiça. Glorie em permanecer fiel, filha. Não toma para você a glória. Não se deixe envaidecer. Então, como Cristo foi, se tem alguém que podia se ensoberbecer, se engrandecer, era o próprio Cristo, mas ele abriu mão disso. Porque essas coisas não nos trazem salvação. Pelo contrário, essas coisas nos afastam do nosso propósito. Isso contamina o coração. Exatamente por causa dessas coisas é que muitos que andaram na presença do Senhor com grande potencial se perderam. Ministérios ruíram, casamentos, famílias, porque não souberam lidar com o sucesso, com a fama, com os olhares das pessoas a nosso respeito. Mas que o Senhor nos esconda. Mas que o Senhor nos esconda, que tudo aquilo que o Senhor nos der para fazer, que façamos com amor, mas que a gente não ande atrás de impressionar ninguém. Se tem algo que eu tenho orado esses dias é: Senhor, me esconda em Ti. Lembra da música? Esconda-me em Ti. Exatamente, que o Senhor nos esconda. Que a gente entenda que a gente não passa do burrinho, do jumentinho que transportou Jesus. Que transportou Jesus na sua entrada triunfal, queridos. Oh, Jesus, isso é demais. O Senhor é incrível, queridos. Então, que essa pergunta da Bela é muito propícia para nós, que a gente saiba que Cristo poderia ter feito coisas... Ele precisava. A gente precisa impressionar alguém. Quem que nós temos que impressionar? Jesus. Somente Ele. Somente Cristo. Que Deus te abençoe. Guarde o seu coração. Assista ao filme Peregrino, versão animação. Um dos desafios que o cristão precisa vencer lá no final da sua caminhada é exatamente o que aparece para ele. Parece uma cilada para ele. E infelizmente ele cai. Às vezes a gente não cai no adultério, não cai no vício, mas cai na cilada da vaidade, do orgulho, de achar que somos alguma coisa quando nós não passamos de nada. De nada. Se o Senhor nos usa é pela graça e misericórdia. Lá no final ele cai exatamente nessa cilada, que é o da vanglória. Que Cristo guarde o nosso coração. Amém, queridos? Jesus te abençoe, que você seja usado poderosa e tremendamente pelo Senhor, mas que seu coração esteja escondido. E que essa palavra de Jeremias 9, 23, se você tiver que se gloriar de alguma coisa, se nós tivermos que nos gloriarmos de alguma coisa, seja de conhecer o Senhor, de amar o Senhor, de sermos fiéis a Ele. Amém? A palavra fala que a soberba precede a ruína, mas a humildade precede a honra. Nós não passamos de jumentinhos que Cristo escolheu nos usar. Ele precisa? Não, mas Ele escolheu. E isso é um privilégio. Nós somos embaixadores do reino de Deus. Deus te abençoe, queridos.